E aí galera, beleza? Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. O assunto de hoje é preposição. Então vamos lá para nossa aula. Primeiro passo, projeto de fluência. Esse é o texto da semana, o que será? Texto da Cristina Esteves. Então vocês façam a leitura e já mandem para mim em áudio lá pelo WhatsApp, tá certo? Todo mundo fazendo a leitura e mandando para mim. Bem, vamos aqui corrigir a atividade que eu passei na aula de ontem. Foram 3 questões, a gente trabalhando sobre entrevista, né? Então, passei aqui essas questões para que a gente exercitasse um pouco daquilo que a gente viu na aula passada, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando que o texto está lá na página 88 e 89 e a atividade na página 90. Segundo o entrevistado, o Brasil passou por diferentes modelos em relação à visão e condução das questões relacionadas à pessoa com deficiência. Releia os trechos a seguir e indique o termo a que se refere cada uma das falas do entrevistado. Os termos são exclusão, reclusão, integração e inclusão social. Então vamos lá, pessoal. A responsabilidade na letra A não está mais em cima da pessoa com deficiência por não ter acesso aos locais, mas em cima de quem não deu o acesso. Isso aqui a gente pode relacionar a inclusão social. Quem lê o texto percebe com facilidade. B. Bastava a pessoa ter uma deformidade qualquer que era dada da sociedade em bairros periféricos que chamavam de guetos, que era exilada, viu, da sociedade. Aqui está relacionado à exclusão. Também é fácil a gente perceber. C. Essa era a teoria da época, isso em meados do século XX, e a ideia é que esta pessoa se tornasse um pouco mais normal. Aqui está relacionado à integração. E por fim, letra D. Na época do Império foram construídos alguns asilos, alguns verdadeiros depósitos humanos, onde essas pessoas eram alojadas, mas não tinham nenhum tipo de tratamento. Aqui nós temos a reclusão. Então, quem fez a leitura do texto conseguiu associar com facilidade essas palavras, né, a cada um dos trechos destacados. Quarta questão. Quando o entrevistado afirma, este é o processo que vivemos agora, letra A qual processo ele está se referindo? Ao processo da inclusão digital, tema lá debatido na entrevista. E por que ele emprega o nome nós? Aqui, pessoal, por que ele fala em vivemos, né? Porque aqui ele se refere a todos os brasileiros, incluindo a ele próprio, tá certo? Então, ele fala dos brasileiros e, logicamente, ele se inclui. Quinta questão. Segundo o entrevistado, quais são os pontos fundamentais trazidos pela LBI em relação ao conceito de pessoa com deficiência na letra A? Aqui, quem leu, isso aqui é a informação que a gente tira lá direto do texto. A gente percebeu que ele disse o quê? Que a deficiência não está no corpo da pessoa, né, um conceito médico antigo, e sim nas barreiras que impedem alguém de exercer seus direitos como todo cidadão. Por exemplo, o direito à mobilidade. E o que ele diz quanto à discriminação social contra pessoas com deficiência? Passa a ser crime sujeito a penalidades, que isso passa a ser um crime. E na letra C, a conscientização da sociedade. O que é que ele fala sobre isso? Que a publicação da Lei Brasileira da Inclusão abre a discussão sobre o tema, provoca a reflexão da sociedade sobre o que é a capacidade e o que é a incapacidade e conscientiza as pessoas. Além disso, essa conscientização passa a ser um grande transformador social. Então, aqui são trechos, a opinião, né, o pensamento do entrevistado sobre esses assuntos em relação à LBI. Agora entrando no tema propriamente dito da nossa aula de hoje. Vamos ver aqui o conceito de preposição, né? Algumas definições, classificação quanto ao seu sentido e uns exemplos para vocês relembrarem. Então, vamos lá. Primeiro, o que é preposição? Palavra invariável que liga dois termos da oração numa relação de subordinação, onde geralmente o segundo termo subordina o primeiro. Então, o que é que a preposição? É um conectivo. E ela vai servir para fazer a ligação, a conexão entre as palavras que ela conecta, né, para fazer essa ligação, mas lógico, estabelecendo algum sentido. Ela não faz isso de maneira vazia, né, os sentidos vão ser estabelecidos. Então, ela vai conectar estas palavras.
Olha aqui o exemplo que eu botei para vocês. Lembrei de você semana passada. Nós temos aqui a preposição, uma das mais utilizadas, né, das mais comuns, que é a preposição de. Ela está ligando o quê? Ela está ligando o verbo lembrei a o substantivo você. Então aqui ela está fazendo essa conexão entre o verbo lembrar e o pronome, desculpa, não é substantivo, o pronome você. Classificação. Aqui a classificação quanto ao sentido, a ideia que elas estabelecem. Quando as preposições fazem essa conexão entre as palavras, elas estabelecem certos sentidos, certas ideias. E é daí que a gente pode tirar possibilidade de classificação dessas preposições. Então vamos ver algumas aqui. Preposição de lugar. O navio veio de São Paulo. Olha só, como esse de, ele ajuda, ele faz essa conexão dando uma ideia de lugar. Preposição de modo, ou seja, preposição que vai ajudar a indicar a maneira como algo é feito, como a ação é realizada. Os prisioneiros eram colocados em fila. Então, o em ajuda a introduzir a ideia de modo. Preposição de tempo. Por 2 anos ele viveu aqui. Então, por ele ajuda a introduzir essa ideia de tempo. Por 2 anos, na expressão por 2 anos. Distância. A 5 km daqui passa uma estrada. Olha como aqui ele ajuda, né, juntamente com o restante da expressão, a transmitir essa ideia de distanciamento. Causa. Preposição de causa. Com a seca, o gado começou a morrer. O que é que provocou a morte do gado? A seca. Então, o com ajuda a introduzir essa ideia de causa. Instrumento. Ele cortou a árvore com o machado. Então, aqui o com, ele ajuda a estabelecer essa ideia daquilo que foi utilizado para o corte da árvore, ou seja, um instrumento utilizado. Finalidade. A praça foi enfeitada para a festa. O para aqui dando a ideia de finalidade, o objetivo para o qual a praça foi enfeitada. Então, é observar isso, né? Que você tem que, localizando a preposição, você tem que perceber o tipo de ideia que ela está transmitindo, né? Que ela transmite no momento que faz essa conexão entre as palavras. É daí que a gente vai ter essa classificação quanto ao sentido das preposições. Falar rapidinho aqui também para vocês sobre as locuções prepositivas. A maior parte das classes gramaticais da nossa língua, ela tem a sua forma em locução. O que é que são as locuções? São grupos de palavras. Uma locução adjetiva são 2 ou mais palavras que têm valor de adjetivo. Uma locução prepositiva é a mesma coisa. Então, nós vamos ter aqui, primeiro o conceito. A locução prepositiva é formada por 2 ou mais palavras com valor de preposição, ou seja, ela vai ter também a função de conectar elementos dentro da oração, sempre terminando por uma preposição. Isso é importante. A locução prepositiva ela vai ser formada por palavras de classes gramaticais diferentes, mas sempre vai haver uma preposição dentro dessa locução. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, né? Abaixo de, acima de, além de, antes de, à volta com, defronte de, enfim. São várias as locuções prepositivas. Olha aí o exemplo. Aqui um trechinho de uma música. Eu vou acima de qualquer radar, eu vou aonde ninguém mais possa me achar. O acima de é uma locução prepositiva. Ela faz essa conexão entre as expressões. E o detalhe, dando a ideia de quê? Dando a ideia de lugar. Acima, acima de. Então, dando a ideia de lugar. Aquela classificação, os sentidos que a preposição, a palavra isolada, sozinha, estabelece, também vão ser estabelecidos pela locução prepositiva. A locução nada mais é do que uma preposição num formato diferente, tá certo? Mas a função continua sendo a mesma. Então, pessoal, a atividade eu vou enviar para vocês no aplicativo do Mob Família, viu? Vou também mandar pelo WhatsApp para garantir que aqueles que não consigam, por algum motivo, usar o Mob, não fiquem sem acesso à atividade, tá bom? Lembrando que encerrado esse momento aqui da aula do vídeo, nós vamos para a interação no nosso grupo, beleza? Então, por enquanto é só isso. Agora vamos lá para o nosso grupo para o restante da nossa aula, agora de forma interativa. Até daqui a pouco.